Então, deixa eu apresentar vocês, Ana Kaline e Laura. Laura, Ana Kaline. Vamos tentar trabalhar tudo junto, né? Seguinte. Então, ela estuda lá filosofia no mesmo lugar que eu estudo, né? E ela dá umas palestras maravilhosas lá, enfim. Escreve muito bem. E aí, enfim, eu chamei ela pra gente brincar um pouquinho aqui, de conversar, né? E aí, a Laura também estudou um pouco sobre escrita. E aí eu já te falei ontem um pouco, né, Kaline, que a nossa escrita é um pouco diferente das escritas que talvez vocês conheçam e que vocês estudaram, né? Que essa escrita é um pouco mais publicitária, né? Que a Laura está aprendendo agora. Que sempre nossa intenção é convencer o cara de alguma forma que ele precisa pegar nosso material, né? Seja o material de graça ou seja o material comprado, né? Então é uma escrita, ela é um pouco diferente, ela segue uma outra ordem, ela tem esse objetivo, né? Porque a maioria das escritas não tem esse objetivo. Então, quando a gente for escrever para blog, for escrever um e-mail, ela tem um jeitinho certo de escrever para capturar a atenção, para instigar a pessoa a querer ver mais, né? Então é uma escrita bem diferente aí da escrita de livro e tal. É a escrita que a gente chama copy, que a Laura está fazendo esse curso, né? E aí, eu queria, Laura, que tu falasse um pouquinho sobre isso e depois eu vou falar algumas estratégias para a gente fazer. Consegue? E depois também, Ana Galinha, eu vou te dar essa mesma coisa que a Laura está estudando para tu ter. Aqui é só para a gente se ambientar, porque a Laura falando um resumão assim, por alto, né? Quando tu entrar, tu já entra pelo menos sabendo o que é, né? É falar assim por alto. Dá pra me ouvir? Dá, tranquilo. Tranquilo. Ana, provavelmente tu já viu, tipo, quando tá assistindo no YouTube, essas coisas, quando tem aquelas propagandas no YouTube e tal. Eu vou dar primeiro um começão pra poder chegar lá. E aí, geralmente, essas propagandas mandam sempre a gente clicar em algum botão, alguma coisa e tal. E quando a gente se inscreve, geralmente, nessas coisas, eles pedem o nosso e-mail. E aí, quando eles pedem o nosso e-mail, a gente vai para uma lista de uma determinada empresa e tal, que produz esse tipo de conteúdo. E aí, o copy, ele é tipo uma carta de vendas que eu não sei agora se é só no e-mail, mas tipo, a Não. maioria, É uma muito. grande parte, tipo assim, é voltada para o e-mail. É. E aí a Ela, gente recebe muitas dessas informações pelo e-mail. Ela nasceu no e-mail, mas hoje a gente pega esse estilo de copy, por exemplo, quando eu for gravar o vídeo do curso, é uma copy que a gente faz. Então, tudo que eu vou falar nos vídeos é uma copy, os anúncios é uma copy, tudo é uma copy, né? Lógico que ela ficou clássica, ela nasceu no e-mail, né? Mas, enfim, a gente usa essa mesma estrutura para fazer tudo. Até para dar bom dia. E aí é isso, aí é uma forma de escrita que, tipo, pra mim tá sendo um pouco difícil ainda, porque eu trabalhei durante 2 anos num portal de notícias. E aí era tudo muito direto, era tipo preto no branco e pronto. E essa questão do copy é uma coisa que é muito mais emocional, entendeu? Tu vai vender o teu produto através de cada palavrinha que tá ali, entendeu? É escolhida exatamente pra estar ali. E aí mexe muito na emoção, tipo, a vida que bate na emoção mesmo. Tem um, E aí tem toda, só um detalhe. construção. É, existe uma teoria mais moderna, que é quem criou essa parada aí do copy, que ela estudou, enfim, vem até da neurociências, e eles descobriram que quando a gente compra, na verdade, quando a gente compra, não, a maioria das decisões que a gente toma, elas são emocionais e não racionais. Depois que, inclusive, fizeram até uma pesquisa certa vez para ver se a gente toma uma decisão de beber água ou não beber água, se ela é com emoção ou se é com a razão, né? E aí botaram uns eletrodos no cérebro e tal, e descobriram que quase sempre nossa decisão é emocional, milímetros de segundo antes a gente toma uma decisão emocional, depois a gente usa a nossa razão para justificar aquela emoção, e aí a gente acha que foi a gente mesmo que quis. Por exemplo, ou seja, teu cérebro trabalha para te enganar. Tu tá indo no shopping, aí tu vê aquela roupa Ah, eu e, vi esse
E aí, né? E aí, puf, tu quer a roupa. Aí na hora que tu quer a roupa, ou seja, tu já comprou ali mentalmente, porque tua emoção bateu ali na roupa e comprou. Aí depois tu vai justificar para teu cérebro uma razão para tu comprar. Tá, eu tô precisando dessa roupa porque rapaz, essa minha roupa ela não tá muito boa. E tu vai começar a achar argumento para tu mesmo se convencer, né? Então, se eu for vender, a maioria das pessoas que vende, elas querem vender com argumentos de razão. E não é tão eficiente, porque se eu for te vender com argumento de razão, a tua razão pode rebater do outro lado. Então fica a minha razão brigando com tua razão. Agora, se eu te vender através da emoção, tu compra sem nem tu perceber que tu está comprando. Né? Então, normalmente, quando tu termina de ouvir um copy, se o copy for muito bem feito, a gente fica louco. Eu me lembro a primeira vez que eu comprei esse curso, né, que me ensinou tudo isso. Cara, foi em 2013. Eu ficava me tremendo, assim. Também sempre são cartas muito longas, tá? Por exemplo, uma carta de copy é uma carta que demora meia hora para ler. É muito longa ela, normalmente, né? É muita informação. Muita informação. E aí eu me lembro que eu ficava me tremendo todinho, meu Deus, mas eu não tenho esse dinheiro, mas eu ficava louco, não sei o quê. Aí o cara, e cada vez eu ficava mais ansioso. Cara, é muito massa, assim, a gente passar pelo processo pra gente entender como é que o cliente vai passar também, né? Então ela é muito forte essa... E como a Laura falou, aí já te dou a palavra, Laura, a gente sempre está usando palavras-chave que a gente chama de gatilho mental. Aí tem um monte de gatilho mental, e esses gatilhos é o que acessa o nosso inconsciente. Então tem o gatilho da escassez, por exemplo, a gente, desde que o Domo das Cavernas, a gente luta pela escassez. Então, quando eu digo, olha, esse curso vai acabar amanhã, só tem hoje e amanhã para comprar. E é uma oportunidade imperdível, tu nunca mais vai ter essa oportunidade. Então é escassez, então a gente se apressa para comprar. Porque se eu disser assim, tu pode comprar no dia que tu quiser, a pessoa deixa para comprar para depois e depois é nunca, né? Então isso é um gatilho mental. Aí tem o gatilho mental da antecipação e tem um monte de gatilho mental. Então no nosso texto a gente vai tentando jogar esses gatilhos mentais e criando uma história e aí começa... É muito louco. Enfim, muita prática também, lógico, né? Continua, Laura. Vou aproveitar que tu falou a história da loja. O menino até falou, o Beto falou até em uma das aulas que esse processo da loja é exatamente como se fosse um copy. Ele é dividido no lead, que é onde tu bota a emoção. Qual é essa emoção? Ou é medo, que eles falam fear, a dor, ou então a ganância. Tu vai explorar uma. Esses são as 3 emoções básicas, né? Todo mundo comprou por ganância. Duas, né? Sim, sim. Tipo assim, é mais ou menos a mesma coisa. E a ganância é outra. Tipo, tu sempre coloca só uma emoção no teu copy. Não dá pra tu fazer, tipo, um copy com essas duas emoções. Porque lá no final, ao invés de afunilar, pra tu chegar o mais fundo possível, tu vai, tipo, equiparar. Uhum. Então tu tem que focar em uma emoção e ir até o final. Aí que ele tava falando dessa questão da loja, é que, por exemplo, como tu falou, quando tu chega na vitrine que tu se apaixona por aquela roupa, é o lead. Tu já sabe que tu vai comprar aquilo ali, tu quer aquilo ali. Porque já foi, tipo, a emoção já te pegou logo de cara. Quando tu entra na loja, que tu vai conversar com a vendedora sobre o tecido, sobre o preço, sobre não sei quem já comprou, é a parte da confirmação. Voltando lá pro copo. Que é onde tu vai mostrar as promessas do produto, tu vai mostrar os benefícios, tu vai mostrar os depoimentos das pessoas. E aí no final tu chama pra oferta, que é o call to action que ele fala. Uhum. Que aí realmente é a parte da compra. E aí é isso, tipo, explorar a emoção, ver de acordo. Ele falou que tem muita questão do time também, pra saber qual copo tu vai produzir. Tipo, assistir muito jornal, ler muita coisa. O momento agora tá meio que de queda, de bolsa, essas coisas. Vou usar um time mais medo, sei lá, alguma coisa. Se você não comprar isso aqui sobre finanças e tal, você pode se arrepender, blá blá blá. Essas coisas. Aí vai muito disso. Só um detalhe. Estudar bastante. Hoje a gente está na era da informação, né? Nunca se teve mais informação no universo do que agora. Então, está todo mundo louco, desesperado por tua atenção. A atenção de uma pessoa, hoje é a moeda mais cara que existe, né? Todo mundo está querendo tua atenção. Por exemplo, a televisão sempre reinou com a atenção absoluta das pessoas.
A televisão não precisava fazer nada. Agora a conversa está mudando, né? A atenção já está muito mais diluída em várias mídias, a televisão perdeu muito a força e qualquer pessoa pode ser, digamos, uma televisão agora, pode concorrer, né? Eu até falei semana passada, não sei se tu ouviu falar que o Gustavo Lima fez um show online, né? Não sei se tu viu isso, né? E depois eu vi, teve muita repercussão, parece que foi uma das maiores lives do mundo, chegou a ter 10 milhões de pessoas assistindo. E disse que o diretor da Globo ficou tudo assustado com aquilo, porque uma pessoazinha comum, sozinha, tá com estrutura pequena, por exemplo, a estrutura que o Gustavo Lima estava usando é quase a que eu uso aqui, basicamente o mesmo equipamento que eu tenho, em relação aos equipamentos da Globo, que custa não sei quantos milhões, o cara com equipamentozinho fez uma super transmissão com qualidade absurda e conquistou mais Ibope de que a Record, se eu não me engano, e de que a Band. Ou seja, um cara em casa pela primeira vez na história, né? Então a Globo, tipo assim, Billy, ela viu o fim dela. Lógico que não passou do Ibope da Globo, mas foi a primeira vez que fizeram isso. Então, a tendência, daqui a uns 5 anos, é isso acontecer. Por exemplo, que é o que a gente quer criar. Eu quero criar um programa, o nome é Zuc TV, o nome do nosso canal. Ele vai ser tipo uma televisão, ele vai ter programação todo dia, como se fosse uma Globo ali, né? Então, de manhã tem a programação tal, amanhã tem outra programação. Lógico que quanto mais a gente crescer, que a equipe aumentar, eu quero botar 2, 3 programações por dia. Lógico que agora vai ser 2 por semana, né? Porque a gente é pequeno, mas a ideia é criar uma espécie de televisão levando o povo para frente, né? Porque com aquele objetivo que eu te falei ontem, porque a gente tem o objetivo de ajudar as pessoas. Então, lógico que hoje, se eu montasse um canal de fofoca e um canal de besterol, sem dúvida eu ia explodir muito mais, né? Mas, enfim, a gente vai lutar por esse outro lado, de levar as pessoas para frente com muita técnica. Esses caras que faz esses canais, por exemplo, canal de YouTube, né? De besterol, cara, todos têm altas técnicas. O Whindersson mesmo é um mestre, ele estudou toda essa parada. A gente pensa assim, que ele só pegou uma câmera e foi à toa, né? Eu comprei o curso do Whindersson na época, não sei se tu sabe, ele criou um curso há um tempo atrás, ensinando a ser youtuber. Cara, e lá tinha tudo. A gente pensa, meninozinho velho, bestinha velho, tá só fazendo palhaçada. Altamente técnico, é impressionante aquele cara. E então a maioria desses caras, eles estudam muito, senão ninguém chega no sucesso à toa, não existe. Aí a maioria das pessoas que querem uma coisa, digamos, tipo digamos, uma coisa mais útil de que besterol, as pessoas às vezes não sabem fazer essa parada. Porque quem sabe usa para fazer besterol, porque explode até mais, né? Mas enfim, a gente vai jogar com as mesmas armas que eles têm, só que com outro objetivo, né? A mesma arma dele funciona então assim, no mar de informações, eu tenho que ter um conteúdo, eu tenho que primeiro, que é a copy, né? Começa muito do título. O título de um conteúdo, que é o que a gente chama headline, só para tu ir aprendendo os termos, né? É a coisa mais importante de todas. No caso no YouTube, é o título, é por causa do título e por causa da figurinha que a gente chama thumb, né? A fotinha do vídeo, que as pessoas clicam, tá? Então, às vezes eu tenho um vídeo maravilhoso, mas eu criei um título ruim e criei uma thumb ruim, ninguém vai assistir. A não ser as pessoas que já me conhecem, mas uma pessoa nova vai olhar e vai passar para frente. Por isso que cada vez mais a gente vê, né, o povo tentando criar emoção nas carinhas, né? Não sei se vocês já viram, os caras dizem assim, faz uma cara assim, aí tira a foto, né? Aí tipo assim, o mundo se acabando, a bolsa caiu, o cara faz, tentando já criar emoção desde a fotinha, cada vez é mais presente, né? E os caras aprendem justamente com esses caras da comédia, porque eles começaram a fazer isso e viu que funciona. É assustador, e a gente gosta muito dessas coisas assim, meio assustadora e tal, e impactante. Então a gente tem que aprender essa mesma linguagem e usar, só que lógico com um objetivo completamente diferente do deles, né? Que é tentar ajudar o mundo com o nosso produto, né? Que é levar as pessoas para frente. Só como a Laura também começou a falar, só mais uma explicação um pouquinho do processo, tá? Então, o nosso objetivo é criar um vídeo e depois também um artigo no site com essas técnicas de copy para as pessoas começarem a consumir. Nisso, a gente já está ajudando a pessoa, porque sempre a gente está dando informação relevante que já está contribuindo para a vida dela, né? Aí ela começa a viciar na gente, começa a seguir cada vez mais. Daqui a pouco, a gente pode lançar alguma coisa como tipo um e-book. Saiba mais, não sei o quê,
aí baixa esse e-book. Quando ela vai baixar esse e-book, ela tem que botar o e-mail. Quando ela botar o e-mail, que foi mais ou menos o que a Laura explicou, né? Aí esse e-mail vem para uma lista. É um aplicativo que a gente tem que começa a colher todos os e-mails de todo mundo. Aí daqui a pouco a gente vai criando um banco de dados de e-mails. Daqui a pouco a gente tem 1000 e-mails. Quando a gente tiver um número expressivo de e-mails, aí a gente vai fazer um lançamento. Esse e-mail a gente chama ele de lead. Quando a gente falar o que é um lead? Lead é um potencial cliente, é uma potencial pessoa que pode comprar da gente. Ou seja, ele não é um comprador, mas ele é um potencial. Eu já tenho um relacionamento com ele. Ele já me deu alguma coisa. Por exemplo, se tu só assistir meu canal, tu não é uma lead, porque eu não tenho nenhuma informação tua. A gente nunca teve contato, tu só me assiste. Agora, a partir do momento que tu me dá teu e-mail, então tu teve um relacionamento um pouco mais íntimo comigo, e aí agora eu já tenho uma lead. E aí, no dia que a gente for fazer um lançamento, que é o dia que a gente vai vender o produto, a gente vai e manda um e-mail para todo mundo que a gente tem o e-mail delas. Ou seja, todo mundo que me deu um e-mail, ela me deu porque ela quis, porque ela quer receber mais informação minha. Então, ela já está um meio passinho andado para se aprofundar mais. Ou seja, a gente não manda e-mail para quem a gente nem conhece. É só para quem manda, para quem diz assim, eu quero saber sobre isso. Eu quero entender mais. Eu quero mais ajuda. E aí, nesse dia, a gente manda e-mail para todo mundo. E aí, todo mundo comparece a um vídeo, que é o vídeo de vendas, que é o vídeo final, que vai ser o vídeo que vai ter a copy mais perfeita de todas, né? A coisa que a gente mais vai trabalhar na vida é para fazer essa copy zona principal, que é o dia que dá venda, né? Aí, nesse dia, a gente vai fazer esse vídeo, que a gente chama um webinário. Webinário é o nome desse vídeo de vendas. E aí, todo mundo que pegou, que a gente tem e-mail, recebeu um e-mail, e agora eles vêm, aí assiste essa aula. E aí a gente faz a oferta, que é a compra, né? E aí, tipo, acaba o processo. Aí começa tudo de novo. Então, a gente vai passar mais ou menos 2 meses produzindo conteúdo, criando artigo, criando e-mail, criando um monte de coisa. E no final desses 2 meses, que é o primeiro ciclo, a gente vai fazer uma venda. A venda dura 2 dias ou 3 dias por aí. Aí depois começa tudo de novo. E assim vai, né? Nosso objetivo é fazer pelo menos uns 6 lançamentos por ano. A gente só vai fazer 6 vendas por ano. O resto é só produzindo conteúdo, né? E não é mais ou menos isso, Laura, que tu viu assim só para... Quer complementar alguma coisa dessa história? Então é só um resumão, assim, só para tu entender, né? Então, eu não sei se eu já te dei, Laura, um curso de títulos. Já te dei, não? Um curso só de títulos de headline. Eu vou colocar lá no Trello. Então, tem primeiro esse curso de copy, ele é bem importante para a gente aprender a escrever dessa forma, né? Lógico que isso aí vai ser treino. Muito provavelmente, quando vocês terminarem o curso, não vai saber fazer uma copy perfeita, mas, enfim, sabe os elementos, a gente vai escrevendo enfim, vai aprendendo, né? É o tempo mesmo que vai fazer para a gente aprender. E como é que a gente sabe que uma copy está boa? É a copy que vende, que a gente chama converte, né? O que é um copy que converte? Por exemplo, eu crio um texto danado e lá no final eu digo, clique nesse botão. Aí eu mando para 1000 pessoas. Se 500 pessoas clicarem no botão, eu sei quantas pessoas clicaram, então foi uma copy que converteu 50%. Então a gente tem essas medidas. Então, às vezes, por exemplo, eu posso achar uma copy maravilhosa e ela não converter nada. Ou então eu posso achar ela ruim e ela converter. Então a gente vai aprender. Eu sei um pouco de copy, mas quem vai dizer se ela é boa ou não é o mercado, não é eu que vou dizer. Porque às vezes eu posso dizer, não, essa aqui tá boa, e chega lá, ela não existe assim, achar. Aqui nesse mundo não existe achar, existe testar, né? Então a gente pega, lança, não prestou, pega e lança outro. Tem uma coisa que a gente faz muito, que é uma coisa que a gente chama teste AB. Teste AB é assim, às vezes eu faço 2 copies. O Érico é o meu mentor lá, né? Inclusive ele usa, por isso que até que eu queria 2 pessoas para me ajudar nesse início. Às vezes, principalmente no início, ele fala, né? Hoje não, ele já sabe muito bem, lógico, mas no início ele queria testar as copies e aí ele fazia 2 versões, que por exemplo, vocês 2 podem fazer a mesma versão de um texto e a gente faz um teste AB. E o teste AB eu mando para 10 pessoas e mando para 10 pessoas e vejo qual o resultado. Se essa aqui teve mais resultado, eu começo a impulsionar mais essa do que essa. Aí eu reduzo essa.
não gastar dinheiro à toa, porque todo esse impulsionamento é pago, né? Então, antes de, digamos, eu divulgar para 1.000 pessoas, eu divulgo para 20 só, e já vejo a estatística, e aí impulsiono mais um lado do que o outro, né? Então, tudo no mundo, ele faz teste. Por exemplo, quando ele vai criar uma página, aí ele cria página com 2 cores diferentes, essa cor e essa, para ver qual é o que dá. Tudo é testado, nada vem da cabeça. Não, eu acho que tá bom. Lógico que hoje, como eles já estão muito experientes, eles já sabem mais ou menos o que vai funcionar, o que não vai. Então, isso vai ser, tipo assim, a evolução da gente vai ser muito mais rápido, tendo 2 cabeças pensantes, né? Cada uma faz uma, aí uma vai avança e na próxima a gente já vai tentar escrever mais ou menos parecido com aquilo e a gente vai achando o nosso caminho, né? Não tem como a gente dizer já de antemão que vai dar certo ou que não vai. Então, é só mais ou menos para tu entender, assim. Ele fala desse teste, mas ele fala só do coisa do e-mail. Do e-mail, né? Do assunto. Sim. Sim. Dessa questão do teste. Mas ele não fala dos 2 textos. Ele fala, tipo, testar o mesmo texto com um assunto e com outro assunto. Aí ver qual que converte mais. Entendi. Mas ele falou disso também. Pois é. Então, uma das vantagens, tipo assim, avassaladora do marketing digital em relação ao marketing comum, é porque no marketing comum, tu não tem nenhuma medida. Digamos, tu passa uma propaganda na televisão, como é que tu sabe quantas pessoas viram? Como é que tu sabe quantas pessoas compraram por causa da propaganda? Tipo assim, cara, marketing da televisão é uma tristeza, porque tu não tem métrica. Simplesmente a gente empurra um monte de dinheiro lá e o que der, deu, né? Já no marketing digital a gente mede tudo. Tudo é calculado e assim a gente pode começar pequenininho e ir avançando, né? Tudo é medido, a gente tem a métrica de tudo, né? Ontem eu entrei num site, que eu vou até passar para vocês esse site, ele ensina muita coisa boa. E aí, eu fui baixar um e-book do site. Quando deu 10 minutos depois, uma pessoa me liga. Era a mulher desse site. Aí ela diz, olha, eu queria falar com o Jean. Aí eu... Aí ele disse, não, eu sou aqui do site tal. Aí eu disse, rapaz, eu nunca vi isso. Eu fiquei impressionado. Aí ele disse, eu vi que você entrou 17 vezes no meu site e a primeira vez você entrou em maio do ano passado, 6 horas da tarde. Eu disse, minha Nossa Senhora. Aí ela começou a dizer tudo que eu já fiz no site. E aí ela disse, por conta de você já ter entrado tanto no nosso site, você já baixou 17 e-book. Então eu vejo que você é uma pessoa muito engajada e deve estar pesquisando muito. Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Olha que louco isso. Cara, eu achei massa demais. Ou seja, ela não me ligou para vender nada. Ela perguntou se eu precisava de ajuda, se eu tinha entendido o material. Aí eu disse, sim, eu estou estudando sobre isso, porque eu estava procurando um e-book, como fazer e-book, né? Que eu vou até passar para vocês. Aí ela me ofereceu algumas dicas, aí ela disse ainda mais assim, tu quer falar com um especialista? Porque ela não era uma pessoa especialista, ela é tipo assim, a pessoa da triagem, né? Ela só queria entender quem eu era, fez algumas perguntas, já colheu dados meus, ela perguntou como era a minha empresa, sei lá quantos funcionários eu tinha, ela pegou alguns dados meus. E tudo isso ela devia estar anotando nesse banco de dados dela lá, né? Aí ela perguntou, tu quer falar com um especialista nosso? Eu peço para ele te ligar daqui a 20 minutos. Aí eu quero, de graça. E aí esse cara me ligou e a gente conversou mais meia hora e ele me deu outras dicas de outras coisas. E lá no final ele disse, olha, a gente tem uma solução aqui, que é justamente o que ele vendia. Eu estava curioso até para saber o que ele vendia, né? E aí o que ele vendia? Ele vendia justamente esse software que conseguiu me rastrear. Ou seja, um software para a gente rastrear os usuários igual ele me rastreou, né? E eu disse, cara, que negócio massa. Algum dia a gente vai ter, lógico que esse negócio é muito caro, não dá para ter agora não. Mas eu achei muito louco. Agora tu imagina só, a gente vai ter 2 programas, né? O programa de fotografia e o de desenvolvimento pessoal. Aí imagina a gente ter um site lá, cheio de artigo, aí a pessoa está procurando como melhorar a sua foto, aí depois ela procura que câmera comprar, depois ela procura alguma outra coisa, né? Nisso, eu sei aqui, se eu tivesse site, né? Digamos que daqui a pouco a gente tem esse software. Aí, esse software ele vai dar um alarme para a gente quando a pessoa visitar nosso site tantas vezes. Ou seja, ele não precisa, a gente que é usuário do programa não precisa nem estar olhando todo mundo. Na hora que essa pessoa entrar várias vezes no meu site, o
o site esse software vai me aparecer na minha tela. Ei, ligue para essa pessoa. Aí o que a gente vai fazer? Isso eu quis receber a ligação dessa mulher só para eu aprender justamente a fazer igual a ela, né? Porque eu achei muito massa. Agora imagina como é isso, ó. Então a pessoa pesquisou lá que câmera comprar, pesquisou várias coisas lá no nosso site, né? Aí daqui a pouco a gente pega e liga para ela. Ei, eu vi que você está querendo, você é iniciante. Por exemplo, se eu ver que todas as matérias que ela buscou foi uma matéria de iniciante, aí eu ligo para ela, já... Um pouco, então. Espera ainda. Vamos ver se melhora. Digamos que todas as matérias... Melhorou ou não? Tá do mesmo jeito? Se todas as matérias que ela pegou no meu site foi de assuntos iniciantes, aí a gente liga para ela, a gente sabe que ela é iniciante, porque ela está procurando como comprar uma câmera, por exemplo, né? Aí eu ligo, ei, você quer alguma ajuda? Eu sou do site tal. Cara, isso aí tem um impacto muito grande para a pessoa. Porque a pessoa ganhar uma ajuda, assim, de graça, assim, isso não existe normalmente, né? A primeira vez mesmo que eu vejo foi dessa empresa. E aí, daqui a pouco, enquanto mais eu ajudo uma pessoa, existe um gatilho mental que a gente chama da reciprocidade. Enquanto mais eu for bom contigo, mais tu tende a ser bom comigo, tá? Inclusive, é só o que a gente estuda na filosofia. Em outras palavras, é basicamente isso, né? Enquanto mais eu servir a pessoa, mais eu tenho a tendência dela retribuir. Enquanto mais eu amar, mais eu vou ser amado e tal. Então, enquanto mais eu ajudar a pessoa, na hora que ela pensar em comprar alguma coisa, ela vai comprar de quem? De uma pessoa que já ajudou ela, ajudou só por ajudar, ou de alguém que ela nunca nem viu na vida, que ela nem confia, né? Então, tudo isso a gente está ganhando autoridade e confiança nessa pessoa. Então, assim, é uma estratégia muito massa. Inclusive, eu estava anotando essa parada ontem, né? Porque essa aí eu não conhecia, não. Essa desse site dessa mulher, né? E aí, então, assim, o grande objetivo da conversa de hoje era só apresentar mais ou menos esse mundo para a Ana Kaline. Aí eu já vou deixar alguns links com ela. E eu queria mostrar eu já queria fazer uns testes, tá? Para vocês duas. A gente só vai aprender... Tu não terminou ainda o curso, né, Laura? Não, tá na Tá. metade, eu acho. Será que ele já liberou todo? Eu acho que já, não já? Tu sabe ou não? Acho que tem 17 aulas, parece. Não sei se é o final. Tá. Eu ia até falar contigo, rapidinho, até falar contigo ou com a Kika, porque eles falam que tem um tal do swipe file, alguma coisa assim, Hall of the Fame, que é onde tem uns exemplos. Uns exemplos. Eu acho que a Kika tem já esse negócio aí. Só que eu não achei no site deles. Eu vou pedir pra Kika botar lá. Porque não tem como eu só, tipo, é só Não, tem que ver exemplo. ver os vídeos, aí escrever sem É. nenhum... Tem que ver exemplo. Pra ter um exemplo. Tá. Então, esse tipo de escrita, ela é uma escrita muito prática, tá? E aí, eu queria que vocês já começassem a testar. A Ana Kaline não tem nenhum, digamos assim, né? Não sabe nem direito o que é isso, mas mesmo assim, eu já queria que tu testasse só para ver o que sai, tá? Antes de tu entender a técnica, antes de tu... Só com essa pequena explicação. Não interessa o que vai acontecer, é um teste, tá? Porque enquanto mais a gente testar, mais vai ficar bom, tá? E depois eu vou te dar o curso e tu vai fazer o curso, é um curso online e tal. E isso também, Laura, tu já vai começar a testar. Então é o seguinte, eu criei um negocinho que eu vou botar no Keep agora pra gente se basear. A parada vai ser o seguinte, cada vídeo que eu fizer, a gente vai ter que fazer uma série de coisas daquele vídeo, que a gente chama decupar o vídeo. A gente vai tirar o máximo de informação que tem daquele vídeo. Por enquanto, os vídeos que eu estou gravando é aqueles vídeos da mentoria, que eu falei que a Laura até participa já das mentorias, a Ana Kaline ainda não. Mas, então toda semana a gente grava um vídeo, e daqueles vídeos a gente vai decupar eles. O que é essa decupagem? A gente vai arrancar o máximo de informação possível desses vídeos. E aí deixa eu procurar aqui para vocês o que é isso, o que é essa parada. Mas eu acho que é um pouco diferente fazer, tipo, uma carta de vendas e, tipo, tirar ideias de um vídeo. É praticamente um resumo que a gente vai fazer do teu vídeo. Tá, Então, é um pouco mas diferente. esse negócio que eu vou pedir para vocês fazerem agora não é exatamente uma copy, tá? Não é exatamente uma copy.
mas lógico que qualquer elemento que a gente consiga botar de uma copy, a gente pode botar. Mas ele não é a copy estrutural certinha, tá? Tá dando para tu entender alguma coisa, Ana Galinha? Eu sei que é muita informação, mas tá ao menos acompanhando aí, não tá? Qualquer coisa tu pergunta, porque eu falo muito ligeiro. Então é o seguinte. A copy pura, a copy certinha, que é a copy que está sendo ensinada nesse curso, a gente vai fazer mais ela no e-mail, tá? A gente vai fazer ela no e-mail e no dia que eu for vender a parada. Então é onde vai ter a copy mais copy que existe, tá? O resto, tudo que a gente for escrever, tipo artigo para o site, um post no Instagram, a gente não vai fazer uma copy completa, mas a gente vai usar o máximo de elementos de copy que a gente puder usar, tá? Que é tipo assim, se der para eu usar um gatilho mental X, eu uso, mesmo que não fique toda a estrutura normalzinha da copy, tá? Mas pelo menos eu usar qualquer elementozinho já tá bom. Então, uma das coisas que daqui a pouco a Ana Carolina vai entender um pouco mais, existe um dos elementos, é rolar a identificação. Por exemplo, quando eu conto uma história pessoal minha, se tu viveu aquela mesma história, tu se identifica. Se tu se identificou, já rolou uma química entre nós. E se tu já rolou uma química, tu já está mais propensa a me ouvir o resto. Então, por exemplo, eu estou escrevendo qualquer texto, se der para eu contar uma história que conta alguma identificação, já mete essa história. Se der para eu botar uma escassez, já mete a escassez. Mesmo que não seja a estrutura completa da cópia, a gente pode usar elementos da cópia em qualquer coisa que a gente fizer. Então, no último encontro que eu tive lá no meu curso, né, que eu vou 3 vezes por ano fazer esse curso lá em Brasília, né? Aí uma das alunas lá do Érico, ela é uma das maiores alunas dele, aí ela passou uma estrutura. Eu não sei se eu já te mostrei isso, Laura, que era uma mulher até de finanças, eu não sei se eu te falei sobre isso. Eu acho que não. Que aí o que ela faz? Ela estava dizendo como criar 1 milhão de conteúdos a partir de um conteúdo, né? Que a questão é essa. A gente tem que criar o máximo de conteúdo possível a partir de um conteúdo. Enquanto mais conteúdo a gente espalhar pela rede, mais fácil de alguém pegar e a partir daí vir e chegar onde a gente quer. Por exemplo, tem uma coisa que a gente chama funil. Eu não sei se tu já ouviu falar disso, Laura, aí se ele falou alguma coisa sobre funil. Funil de vendas é uma coisa assim, né? Igual um funilzinho mesmo. Aqui é como se eu botasse um monte de isca para as pessoas pegarem, aí a pessoa pega essa e depois vai pegando outro, vai afunilando até chegar na compra aqui no final, né? Lógico que muita dessa gente é perdida. Digamos, 50% dessas pessoas descem para a próxima etapa, depois mais 30% desce, até fazer as vendas, né? Então, enquanto mais, é como se eu estivesse botando migalhas para as pessoas seguirem. Imagina a história lá do João e Maria, né? Que eles foram botando as migalhazinhas e a gente vai seguindo as migalhas. Enquanto mais migalha eu espalhar em todos os canais, mais fácil de eu pegar essa pessoinha que vai começar a seguir a trilha e chegar onde a gente quer. Tudo que a gente quer é levar uma pessoa para o dia do nosso lançamento, certo? Que é a casinha da bruxinha, que vai comer o bichinho, né? Então, tudo que a gente quer é isso. E aí, então assim, ó, a gente tem que criar uma overdose de conteúdo. O nome técnico disso é feed domination. É dominação do feed. Feed é, digamos, no feed lá da tua rede social. O que acontece? Embora eu não crie 10 conteúdos por dia no YouTube, eu vou criar um vídeo por dia no YouTube. Só que eu vou criar um conteúdo no YouTube 8 horas da noite. Só que 6 horas da manhã chegou um e-mail pro cara. 8 da manhã tem um Instagram pro cara. 12 horas do dia tem um Facebook pro cara. De tarde chegou outro e-mail pro cara e de noite chega um YouTube. Tá entendendo? Em todas as redes sociais a gente vai distribuir o conteúdo por hora. E daqui a pouco, se ele começar a seguir a gente em todo lugar, meu Deus do céu, só vai existir a gente no mundo, né? Isso a gente chama dominação de feed. Em qualquer rede social que ele entrar, a gente está lá e a gente tem hora para tudo, né? Hoje em dia, como depois desse confinamento, não sei se vocês já viram, né, que as lives do mundo aumentou um absurdo, né? Todo mundo tá fazendo live. Aí uma prima minha chegou até a dizer, meu Deus do céu, eu tô para ficar louco porque eu não consigo acompanhar live todo mundo, né? É uma overdose de conteúdo, realmente. Então, lógico que tem tanto conteúdo no mundo que a gente também tem que fazer muito conteúdo. Agora, como é que eu vou morrer de fazer conteúdo? Na verdade, eu vou fazer um conteúdo e esse conteúdo vai virar um monte, certo? Enquanto mais eu conseguir
extrair coisa, que isso é que eu chamo de decupagem, né? De um conteúdo só, melhor, porque assim eu não preciso criar tanto conteúdo, eu só crio um e em cima dele a gente trabalha para tirar um monte, tá? Então eu pensei mais ou menos, metade dessas coisas aqui eu inventei, metade eu peguei de alguém, né? Eu inventei 19 formas da gente criar conteúdo a partir de um único vídeo. Isso é muito massa. E aí eu vou, isso aqui vai virar um roteirinho para vocês, tá? Então, por exemplo, de todo vídeo que eu gravar, aquele vídeo aqui da mentoria, 2 horas de vídeo, eu falo um monte de ideias. Então, o produto principal dele, lógico, é o vídeo completo, que a gente vai chamar o vídeo raiz. Esse é o que eu queria que todo mundo assistisse, que vai lá pro YouTube, ok? O videozão principal. Só que dele, eu, por exemplo, eu posso pegar, digamos, na hora que vocês forem assistir esse vídeo, vocês vão estar anotando algumas ideias principais que a gente chama de Big Idea. Tu ouviu falar um pouco sobre isso no curso, Laura? Falou. A Big Idea é um termo assim, se chama grande ideia, né? Por exemplo, se a gente for pensar no nosso último encontro, qual foi a grande ideia que eu falei? Qual foi, tipo assim, a maior parte do tempo eu fiquei falando de quê? Né? Lógico que naquele dia eu falei de vários assuntos, mas tem uma grande ideia que englobou tudo. Então a gente vai tirar essa grande ideia ou as 2 ou 3 grandes ideias do vídeo, né? Então, digamos, naquele dia, deixa eu me lembrar aqui o que eu falei. Eu falei de como controlar a mente automática, né? Foi uma das grandes ideias. Aí, não me lembro as outras não, mas digamos, não saber ficar sozinho, uma outra grande ideia. E, enfim, vamos dizer que só saiu essas 2 grandes ideias. Então, eu já tirei essas 2 grandes ideias, né, lá do meu texto, do meu vídeo. Aí, com essas grandes ideias, eu já posso criar um post para o Instagram. Vocês conhecem o Canvas, aquele aplicativozinho de fazer... Tu conhece, Ana Kaline? É um aplicativozinho de fazer uns textozinhos para tipo, fazer postagem no Instagram, né? É tipo como se fosse um Photoshop, só que ele é bem simplesinho. Tu clica, aí ele tem uns fundinhos bonitinhos e tu escreve um textozinho, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram no Instagram alguma coisa assim. As 5 melhores maneiras de vestir uma roupa. Esse a gente chama post de lista. As 5 melhores não sei o quê, as 3 melhores não sei o quê. Um passo a passo para você fazer não sei o quê. Tá entendendo? Isso a gente chama um post de lista. Ou seja, como é que faz isso? Eu chego lá naquele vídeo, digamos que lá no vídeo eu passei 1 hora falando de 3 coisas. Aí eu pego essas 3 coisas e coloco. As 3 maneiras da gente controlar nossa própria vida. Aí eu só faço escrever a primeira maneira, a segunda maneira e a terceira maneira. Isso aí eu já tirei do vídeo, já virou um conteúdo, isso aí já virou uma postagem lá no Instagram. Vocês conseguiram entender isso? Não é difícil, é só entender qual é a grande coisa. Se daqui a pouco, por exemplo, lá no vídeo eu falei como acordar cedo. Aí eu dei várias dicas de como acordar cedo. Então, acordar cedo virou uma big idea. Aí na hora que tu estiver assistindo o vídeo, tu vai escrever acordar cedo. Escrever tipo assim em tópicos, né? E dentro do tópico, aí tu vai começar a prestar atenção. Pronto, bem, ele vai dar uma dica de como acordar cedo. Aí tu escreve, para acordar cedo é botar um alarme. Para acordar cedo é bom ter um propósito. Para acordar cedo é bom tomar banho gelado. Pronto. Aí então já posso fazer um post de como acordar cedo e eu já tenho uma listazinha para fazer. Então de um vídeo, rapaz, dá para sair um monte de post desse. Porque na mentoria eu falo de um monte de coisa. Então o trabalho de vocês vai ser mais ou menos observar um pouquinho e organizar e criando uns tópicos e subtópicos para ficar bem simples da pessoa, enfim, de qualquer um entender. E esse conteúdo, lógico que ele não é profundo, não é porque a pessoa viu uma listazinha de 5 coisas que ela vai mudar a vida dela, né? Mas, para o Instagram, é isso porque o Instagram não é uma rede social de profundidade, é só de frasezinha, é só de coisinha. Então, daqui a pouco a pessoa está passando lá, né? Ela vê aqui, as 5 formas de acordar cedo. Aí ela para, lê, legal. Aí, por ela ter lido esse post, o Instagram já vai sugerir um outro post para ela, muito provavelmente na hora que ela entrar de novo, porque ela parou um tempinho para ler o meu. A partir daí, já vai aparecer uma outra coisa um pouco mais profundo. Daqui a pouco a gente já manda um link para o YouTube para ela assistir o negócio mais profundo e assim vai aprofundando, tá? Então, para a gente ganhar as pessoas, a gente começa a ganhar elas
de uma forma bem simplesinha e vai fazendo ela ir afunilando e chegando onde a gente quer, que é nesse videozão principal, tá? Então, uma das primeiras coisas é essa. Tentar tirar essas big ideas para criar listas. Listas de como fazer isso, como fazer aquilo, tal. Outra coisa, a gente pode criar desse mesmo vídeo uma matéria para o site questionando a coisa sem dar resposta. Como é isso? Por exemplo, digamos que eu falei de acordar cedo, né? Lá nessa mentoria eu falei os benefícios de acordar cedo e ensinei a pessoa a acordar cedo. Ou seja, na mentoria eu dei o passo a passo completo. Lógico que no site a gente não entrega tudo completo, eu vou problematizar para a pessoa. Por exemplo, então a gente tem que criar um problema e eu tenho que fazer tu entender que tu tem o problema. Se tu tiver o mesmo problema que eu estou citando, rolou identificação. E aí eu digo que tem a solução, só que eu não te entrego na mesma hora. E aí eu crio ansiedade, e aí eu crio que tu vai ficar louca para me ouvir mais. Aí tu diz, eita, eu quero essa solução. Por exemplo, digamos que tu na vida, tô falando pessoalmente, né? Tu nunca consegue acordar cedo e tu não é produtiva. Oh, meu Deus do céu, só consigo acordar meio-dia. Aí eu crio um texto, lá na mentoria eu falei de como acordar cedo, né? Então a partir daí tu vai olhar e tu vai tentar criar problemas. Tu vai criar um artigo baseado em problemas. Que é mais ou menos assim. Sabia que 50% da sua baixa produtividade tem a ver com simplesmente porque você não consegue acordar cedo? Ou seja, digamos que esse foi o título, né? Então, digamos que tu é uma pessoa que não acorde cedo, tu já vai se impactar com esse título. Quero saber mais. Aí lá dentro eu vou criar o problema, né? Então, como é que eu crio um problema? Eu estou fazendo de improviso aqui, só para vocês pegarem assim, mais ou menos o rumo, tá? Então, o que seria, como é que eu problematizo isso? Eu digo, olha, a maioria das pessoas da vida reclama, aí eu repito um pouco, né? Reclama que não é produtivo, não sei o quê, e também reclama muito de falta de tempo. Toda vez que uma pessoa tiver falta de tempo, às vezes ela está o dia todinho trabalhando, mas ela podia simplesmente acordar 2 horas mais cedo. Com 2 horas mais cedo, ela consegue uma produtividade muito grande, ela consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Enfim, eu criei um problema, mas eu não ensinei ela a acordar cedo. Eu só estou problematizando e dando vantagens de acordar cedo. Ou seja, eu criei o problema e lá do outro lado eu disse qual era a vantagem dele chegar lá. Mas eu não falei o caminho. O caminho é a solução. Se ele quiser essa solução, aí no final desse artigo o que vai ter? Você quer aprender a acordar cedo? Baixa esse e-book. Aí a gente vai criar um e-book dando a solução. Tá entendendo por que ele vai baixar o e-book? Então, se eu simplesmente coloco um e-book lá, solto, o cara não vai baixar. Ele tem que entender qual é o problema, ele tem que entender qual é a vantagem dele baixar aquilo ali, ele tem que desejar ser aquela nova pessoa. Então, eu vou falar o problema, que ele tem um problema. Todo mundo que tiver aquele problema vai tentar ler aquele site, porque vai se identificar, meu Deus, eu tenho esse problema. E eu falo qual é a vantagem dele estar transformado, mas não ensino como é que transforma. Aí eu ensino no e-book. E aí, por isso, quase de todos os... Não de todos, mas da maioria dos artigos que a gente for fazer, a gente vai tentar fazer um e-book. Então, desse vídeo, já saiu o postzinho para o Instagram com a listazinha, já saiu um artigo para o site, que é, digamos, criando esse problema e o desejo, e já saiu um e-book com a solução. E aí o cara vai e clica e baixa o e-book. Na hora que ele baixou o e-book, eu já tenho um e-mail dele. É o que a gente queria. A gente já ganhou uma lead. A gente ajudou a pessoa, ela já tem uma solução e ela já tem uma lead. Lá no futuro, a gente vai... Aí, assim, depois que ela tá no meu e-mail, se tu entrou na minha lista hoje, amanhã eu já te vou mandar um e-mail para ti falando um pouco mais sobre isso, aprofundando um pouco mais. Aí, eu posso até mandar um e-mail assim, se eu ver que ele baixou o e-book de como dormir, daqui uma semana eu mando um e-mail assim, e aí, você conseguiu botar em prática? Você está conseguindo acordar cedo? Você consegue, tá entendendo? Se comunicando com a pessoa e, olha, se você não conseguiu, eu tenho mais esse outro vídeo aqui, que ele fala mais profundamente desse negócio todo. Aí a gente manda ele pro vídeo raiz, de onde foi que saiu toda essa ideia. Você tá entendendo como começa a encadear as coisas? Perguntas até agora?
Tá entendendo assim o rumo? Não é legal? Então a gente já saiu 3 conteúdos, né? Então já saiu um e-mail, já saiu um e-book, já saiu um artigo para o site e já saiu um postzinho de lista para o Instagram. Daí vocês vão tentar criar 5 headlines para esse mesmo conteúdo. O que é headline? É um título. Por que 5? Só para botar a cabeça para funcionar mesmo, porque a primeira que a gente cria é boa. E depois, quando a gente tiver 5, a gente escolhe qual é a melhor. Agora, o que é uma headline? Muito diferente da... Eu já até conversei, acho que um pouco com isso, contigo, Laura. Diferente da redação jornalística, o título da matéria já entrega logo tudo, é ou não é? Basicamente, né? Morre 10 pessoas no Odisseu. Se a pessoa não quiser ler a notícia, ela não precisa. Porque a notícia já está lá. Ela vai ler se ela quiser. Então, eles jogaram... Aqui a gente não... O objetivo do jornal é esse. É entregar... Pode falar, Laura. Tu quer falar, Laura? Tô conversando um pouco ruim. Tá, vou tentar de novo. Peraí. O objetivo do jornal é informar. O jornal não quer vender nada. Sim, quer vender o próprio jornal, né? E ele quer informar da forma mais rápida possível, porque ele sabe que as pessoas não vão ler. Então ele já diz logo, entrega o ouro. Morreu 5 pessoas ontem lá no Odisseu. Pronto. Se o cara for muito curioso, ele vai ver os detalhes, né? No nosso caso, a gente não quer informar, a gente quer que a pessoa leia. Então a headline, o título, é exatamente o contrário. Eu jamais posso dar um spoiler. Eu não posso entregar o ouro. Eu tenho que criar também uma problematização, que disso aí também depois eu vou dar um cursozinho para vocês sobre só como criar títulos. Eu tenho que criar uma problematização que vai instigar ele a querer entrar no conteúdo. Por exemplo, se você não seguir... Olha só, isso é uma headline. Se você não seguir essas 3 dicas, jamais você será rico. Aí digamos, meu Deus, eu sou doido para ser rico. O que será que eu tenho que fazer, que às vezes eu já estou fazendo e está me impedindo de ser rico? Então eu gerei curiosidade. Se você não seguir essas 3 dicas, jamais você será rico. É só um exemplo, né? Então existe milhões de tipos de headline. Eu vou também dar vários exemplos para vocês ir pegando a forma de fazer headline. Então nesse texto, chega lá, eu podia falar até de... por exemplo, embora eu estou falando de ser rico, eu podia falar de dormir, realmente. Ou seja, aí lá dentro eu vou provar que todas as pessoas que são ricas, elas acordam mais cedo, elas trabalham mais, elas não sei o quê, elas não sei o quê. E lá eu dou todo o desenrolar, né? Então a headline, ela é muito assim, ela é um tipo de escrita também um pouco diferente, mas que eu não entrego o ouro agora, eu só escondo o ouro. Ela também é baseada em gatilhos mentais. Por exemplo, outra headline... Fotógrafo especialista revela as 5 câmeras mais legais da atualidade. Eu não disse quais as câmeras. Isso aqui a gente está usando o gatilho mental da autoridade. Na hora que eu falei fotógrafo especialista, já dá, as pessoas já pensam, eita, esse cara aqui deve ser bom. É só um joguinho de palavras. E aí já dá uma confiança a mais. Por exemplo, às vezes a gente não sabe nem quem é o cara. Agora mesmo no coronavírus eu vi, foi muita corrente aí de WhatsApp. Aí dizia assim, um cara qualquer... Sei nem se esse cara é médico, aí ele dizia, olha, eu sou médico, trabalho não sei aonde, especialista, aí dá a opinião dele do coronavírus, né? Oxente, como é que eu sei que aquele cara é médico? Mas só por ele ter se apresentado, mentira ou não mentira, a gente já dá uma certa credibilidade pro cara, né? Porque ele disse que era médico, trabalhava não sei aonde. Então, lógico que jamais a gente vai mentir aqui, tá? Integridade acima de tudo. Mas usar esse mesmo joguinho, tá? Então, as headlines a gente cria mais ou menos dessa forma. A gente não entrega o ouro e faz o cara clicar e querer saber mais, né? Então, de um vídeo também, ó, já saiu. Isso bem que eu vou dar escrito para vocês, tá? Se você estiver escrevendo, mas eu vou dar escrito também. Então, saiu, só recapitulando, saiu a listazinha pro Instagram, saiu as headlines, saiu a matéria do site, saiu o e-book. Aí vai sair os Nutellas. O que é o Nutella? Nutella, a Laura já sabe um pouco, né? Os cortezinhos de dentro do vídeo. Ou seja, dentro de um vídeo de 2 horas, eu falei de vários microassuntos. Assuntozinho que eu comecei e terminei ele em 2 minutos. Então, a gente vai fazer um corte e ali vai virar um Nutella.
o que é um Nutella. Todos esses vídeos que tu vê no Instagram é um Nutella. O Nutella é um vídeo pequenininho, de 1 minuto, que ele começa e termina uma ideia. Ele não pode deixar a ideia aberta. Então, digamos, se a ideia estiver grande demais, se eu demorar 20 minutos para fechar aquela ideia, então essa ideia não pode ser um Nutella. O Nutella eu tenho que começar uma coisa e no meio da minha fala eu terminar essa explicação em 5 minutos. Até 5 minutos ainda dá para ser um Nutella, né? Então dá para sair inúmeros Nutellas. Então, digamos, de um vídeo de 2 horas, a gente já tem conteúdo para a semana inteira. Porque dá para sair... Por exemplo, Laura, tu lembra mais ou menos quantos Nutella tu tava fazendo por vídeo? Tá bem uns 10, não dá não ou mais? Tinha vídeo que dava uns 11, 12, tinha uns que davam uns 15. Pois é. Tava por aí. O próprio Nutella... Eu só estou querendo mostrar para vocês que é quase infinita a quantidade de conteúdo que a gente pode fazer de um vídeo, né? Depois que tu fez o Nutella, tu pode pegar a Big Idea do Nutella e criar um post para o Instagram, um post escrito lá no Canvas. Escrevendo as 3 principais coisas que eu falei no Nutella. Por exemplo, um Nutellazinho... Tu lembra de algum Nutella assim de cabeça, de alguma ideia? Agora não. Não, né? Tanto tempo. Pois é, digamos que eu falei justamente essa coisinha de acordar cedo também, né? Virou um Nutellazinho de 1 minuto, aí eu pego esse próprio Nutella, de cada Nutella eu posso criar um post dizendo assim, o título, levando o mesmo título, pode ser o mesmo título, é o mesmo conteúdo, só que agora escrito, mas não escrito num texto, escrito em tópicos, em 5 tópicos, eu crio o mesmo Nutella. Lógico que a gente não vai postar isso tudo igual, porque senão fica muito repetitivo. Então eu posto Nutella sobre dormir, o vídeo eu posto hoje, o e-mail eu mando na outra semana, e a gente manda tudo salteado, né? E dá uma embaralhada danada. Porque senão fica chato, lógico, né? Eu só estou falando do mesmo assunto. Até porque de graça, a gente não vai... A gente pode dizer de graça tudo que a gente vai dizer pago. Tem até gente assim que diz, meu Deus, eu não vou revelar o segredo todo, não. A gente pode revelar de graça. Só que ele não é linear. E ninguém consegue seguir tanto conteúdo assim. Termina que a pessoa aprende, mas ela não aprende igual um curso. Porque a diferença do curso é que o curso é sequenciado. Eu levo a pessoa daqui e tem uma transformação levando para cá. Eu vou explicando detalhadamente. Esse resto de conteúdo, todo o conteúdo que eu vou dar no curso vai estar de graça, só que ele é todo quebrado. Hoje a pessoa já está aprendendo o final do curso, amanhã ela aprende o começo e fica todo quebrado assim. E uma pessoa que é muito seguidor, ela consegue um pouco juntar as peças, mas ela não junta tão fácil, né? Mas se ela quiser, se ela nunca quiser me pagar, ela pode me seguir o resto da vida e aprender um monte de coisa, tá? Então, o que mais? Durante o vídeo, esse aqui é mais um conteúdo que a gente pode pegar. Vocês vão ficar olhando... Porque nessas mentorias aqui eu sempre estou com as pessoas, né? Tá eu falando e tem os alunos ali. Vocês podem estar anotando as principais dúvidas e dificuldades que os alunos têm. Digamos lá naquele desenvolvimento pessoal, Laura. Aí tu vê lá e sempre eu não fico perguntando qual é a dificuldade que vocês estão tendo, né? Digamos. Aí a Juliana, por exemplo, eu não consigo me concentrar em casa. Por causa disso. Aí então tu tá anotando a dor que ela tem. Aí então a gente vai criar um mapa de todas as dores, de todo que saiu por ali. Nada daquilo estava programado, mas daqui a pouco eu tenho um mapa de dores. Muito provavelmente o problema dela, às vezes a gente vê que é o problema dos outros, quase todo mundo tem o mesmo problema, né? Então cada vídeo vai sair um monte de dor. De cada dor dessa a gente pode criar um post. Porque quase sempre eu resolvi aquela dor ali no dia. E se eu não resolvi, se ficou em aberto, se eu não tenho uma solução naquele vídeo, eu posso ter uma solução depois. Depois vocês até me perguntam, ei, tu falou dessa dor aqui e ela ficou em aberto, tu não resolveu ela não. Então aí, rapaz, aí dá para fazer muito artigo. Então dá para fazer artigo de cada dor dessa. Também dá para anotar todas as soluções, que tu já vai anotar a dor e também anota a solução, né? Algum dia eu posso criar um e-book só de dor, com as 200 dores das pessoas, ou também um e-book só de soluções, pode misturar tudo, enfim. Mas dá para eu anotar tudo devagarinho, né? Deixa eu ver o que mais. Aí depois tem o resumo. Resumo é só um resumo, que vocês vão falar, tipo assim, só uma ideia geral. Hoje a gente falou disso, que aí esse é o mais simples, né? Eu acho que o resumo é o mais simples de todo, não tem muito o que dizer, não. Outra coisa que eu queria que tu fizesse, anotar as tarefas para casa que eu passo,
toda vez quase sempre tem uma tarefa para casa que às vezes a gente mesmo se esquece, né? Mas lá no dia quase sempre tem. Então, a gente vai anotar as tarefas para casa, para depois isso aí virar um manual. Nem que a gente não use agora, mas algum dia vai virar um manual, um monte de tarefa para casa. Bom, é mais ou menos isso. Deu um monte de coisa aí, né, que eu posso fazer com um único vídeo. Não é legal isso? Qualquer coisa que vocês consigam inventar mais que isso, tudo isso aí eu inventei de ontem para hoje, tá? Eu não tinha nem essas anotações, não. Se vocês conseguirem extrair qualquer coisa a mais, vocês anotam e a gente já passa e a gente já começa a extrair. Com certeza, quando a gente começar a fazer muito, a gente vai extrair mais coisa, né? Disso aí. Aí, para fazer um teste, e aí eu queria que vocês já começassem hoje a assistir um vídeo dela e tentar colher o máximo de ideias possível do vídeo dela. Os vídeos dela é mais ou menos uns 30 minutos. Então a gente vai usar esse script e tentar tirar o máximo de coisa do vídeo delas, tá? Então, inclusive, eu até escrevi... É a mesma coisa que está escrito aí, mas só que eu escrevi de forma diferente, específico para o dela. Por exemplo, todo dia ela faz atividade com as crianças, né? Que ela está ensinando como entreter as crianças na crise. Então, por exemplo, na hora que vocês verem o vídeo, já dá para tirar, listar todas as atividades que ela fez. Por exemplo, no último vídeo, ela estava fazendo uma brincadeirinha assim, que ela botava uma caixa alta e uma caixa baixa. Aí tinha um monte de bonequinho. Aí ela pedia para a criança, para a filha dela, separar os bonequinhos que era gente dos bonequinhos que não era gente, digamos, dos carrinhos. E aí ela ficava separando, achando o máximo, né? Isso era uma atividade. Então, na hora que tu vê essa atividade, tu já bota assim, atividade do vídeo 1. Aí já descreve, separando carrinhos, blá, blá, blá. Tá entendendo? Então, dá para colher todas as atividades que ela brinca. Dá para ver todas as formas que ela entreteu a criança. Por exemplo, no vídeo também, no último vídeo dela, o filhinho dela de 1 ano, enfim, em vez dela ir brincar com o filho, ficar brincando de casinha, ela traz o filho para o mundo dos grandes, que inclusive as crianças adoram. Ou seja, antigamente ela queria fazer a comida, mas o menino ficava chorando para ela brincar. E aí ela ficava louca, porque ela nem sabia fazer a comida e nem podia brincar com o menino, né? Qual a estratégia que ele arrumou? De trazer a criancinha para fazer a comida junto com ela, né? Aí nesse vídeo é super legal, tem uma hora que ela começa a cortar os legumes e dá pro pequenininho, tem 1 ano, para ele pegar e guardar os legumes. Rapaz, ele acha aquilo o máximo. Então ele fica completamente entretido, ela fica super tranquila porque ela está fazendo e ele fica achando massa porque ele está ajudando. Ele está assim participando, né? Aí tem hora também que ela bota para eles fazer o café. O café numa máquina daqueles café expresso, é só para jogar o negocinho e apertar o botão da máquina. Rapaz, se vocês verem a gaitada que esse menino dá, só porque ele está apertando o botãozinho, né? Então, na hora que tu viu esse exemplo, aí tu vai dizer assim, formas de entreter a criança. Aí tu pegou lá no minuto 1, ensinar o menino a fazer café. No minuto 2, cortar os legumes com o menino. Tá entendendo? Então a gente está tentando extrair dicas que ela está passando lá. Ou seja, as dicas dela às vezes nem é explícita, mas através desse texto a gente vai tornar ela explícita. E daí vai sair, por exemplo, um postzinho para o Instagram. 5 formas de entreter seu filho. 1, cortar os legumes com o filho. 2, ensinar o filho a dobrar as roupas junto com você. 3, ensinar a passar café. Já vira um postzinho pequenininho no Instagram, que tá tudo isso lá no vídeo, né? Outra coisa que a gente pode fazer do vídeo dela é como trazer as crianças para o mundo do adulto, né? Que aí ela mostra ela lavando as louças, ela lavando as roupas. Enfim, cada vídeo vai ter várias dicas de como ela traz a criança para o mundo do adulto e também mostrando a reação. Então já dá para eu documentar isso aí também. Outra coisa, como treinar o cérebro da criança. Nessa hora que ela estava fazendo essa atividade de colocar os bonequinhos que era gente, separado dos bonequinhos que era carrinho, eu já estou treinando cognitivamente que é uma criancinha de 1 ano, né? E tem uma de 3. Então eu já estou treinando muito o cérebro dela para entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Na hora que ela fica lá nos legumes também, ela até fala, olha, aqui eu estou treinando o cérebro dele, ele está entendendo qual é a textura, qual é a diferença dessa textura, ele está aprendendo os nomes de todos os legumes e muito provavelmente por ele estar brincando tanto com legume,
vai ser mais fácil ele gostar de comer legume. É o sonho de toda mãe é que os filhos gostem de comer legume. Só que nenhuma criança nunca brincou com legume, sabe nem o que é. Aí como é que vai gostar? Agora ele ama legume. Por quê? Porque ele brinca com legume. Legume é quase um brinquedinho para ele, então ele dá vontade de comer. Então é mais uma dica que dá. Como treinar o cérebro da criança. Toda vez ela dá uma dica. Às vezes essa dica é implícita. Então é uma coisa que vocês vão estar observando. Bem que ela está treinando o cérebro dela. Aí eu já anoto esse pedacinho também. Então esse pedacinho, ele pode virar um Nutella. Como é que vocês vão fazer um Nutella para ela? Lógico que vocês não vão editar o vídeo. Então simplesmente tu pega aquele minuto. Tu bota assim, Nutella 1, minuto 03 a 0,55, por exemplo. Já deu um Nutellazinho. Que, por exemplo, só nessa partezinha lá que ele foi fazer o café, aí tu anota, do início ao fim já virou um Nutella. Depois eu simplesmente vou pegar esse pedacinho e aí eu já dou pra ela, ela já corta o vídeo fácil, porque ela não vai precisar assistir mais o vídeo inteiro, né? Então tu dá pra tirar o máximo de Nutella do vídeo, anotando os números do Nutella, né? Por exemplo... tem uma coisa também. De cada vídeo, tu vai criar também em algum local palavras-chave daquele conteúdo. Isso é muito importante. Por exemplo, no YouTube, o YouTube a gente só acha um vídeo no YouTube por causa das palavras-chave, tá? Então, quando tu estiver assistindo o vídeo, tu vai estar pensando que palavras que uma pessoa poderia achar esse vídeo. E aí anotar um banco de palavras-chave de cada vídeo, né? Então, por exemplo, ela lá ensinou o filho a fazer café. Então, café é uma palavra-chave. Treinar o cérebro é outra palavra-chave. Beber é outra palavra-chave. Enfim, tem que pensar no máximo possível de palavras que poderiam estar contidas ali dentro daquele vídeo. Então, um monte de palavra-chave. Que isso aí, na hora que ela for configurar o vídeo dela no YouTube, vai ser assim um espetáculo. Porque enquanto mais palavra-chave tiver, tu vai prestar atenção em alguma coisa que ela fala. Às vezes ela fala a palavra-chave e a gente pode anotar o máximo, tá? Tem outro legal aqui. Parece com de palavra-chave, mas é um pouco diferente. É pensar assim: como eu poderia encontrar esse conteúdo? Por exemplo, tem um negócio que a gente diz assim, ó. Isso a gente chama de os 5W. É uma sigla em inglês, não sei se vocês já viram falar sobre isso. É formas de eu fazer perguntas para eu encontrar aquele conteúdo. Por exemplo, os 5Ws who, what... Enfim, eu vou falar em português, né? Quem, o que, quando, onde, por quê e como. Então, a gente vai criar possíveis títulos para esse vídeo baseado nisso. Por exemplo, nesse vídeo lá, o meninozinho está sendo entretido pela mãe. Então, podia ser um título assim: como entreter o filho na quarentena. Então, toda pessoa que buscar como entreter o filho na quarentena, acharia esse vídeo. Então, eu usei o como. Agora eu vou usar o porquê. Por que devemos trazer as crianças para o mundo adulto? Acharei esse vídeo também. Onde? Vamos pensar aqui no onde. Não, no onde eu não sei não, mas quando? Quando é a melhor forma para ensinar a criança... Ai, meu Deus, minha cabeça tá ruim. Quando a melhor forma para ensinar a criança não sei o quê? Aí acharia esse vídeo. Enfim, é botar a cabeça para pensar em perguntas que eu poderia fazer. Quem fez não sei o quê, que acharia esse vídeo, tá? Lógico que se não der para fazer de tudo, mas pelo menos a gente botou a cabeça para a gente pensar. Isso virou uma expressão, pode virar um título, pode virar palavras-chave, isso aí também. Mas enquanto mais eu conseguir fazer perguntas, mais o Google vai conseguir achar. Depois vai ter um lugar lá que a gente vai botar lá no Google, que na hora que a pessoa fazer aquele tipo de pergunta, ela acha aquele tipo de conteúdo, né? Então eu tenho que pensar como o cliente que vai buscar aquilo pensaria. Isso é bem assim, não sei se eu expliquei direito essa parte não, mas se eu não explicar, a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Sim, uma muito legal também é assim, ó. No final de tu assistir o vídeo, tu vai criar uma espécie de resumo. Não é um resumo, não, é uma espécie. Tu vai criar um argumento. Por que uma pessoa devia assistir aquele vídeo? Não sei se tu entendeu. Por que ela devia assistir aquele vídeo?
Aí tu vai dizer assim, e isso pode ser um post para o site, isso pode virar um site. Por que que ela deve assistir aquele vídeo? Essa é a pergunta que tu se faz para tu começar teu texto. Aí tu desenrola o texto do jeito que tu quiser. Lógico que nesse texto não tem as respostas, mas eu estou dando uma justificativa para o cara assistir esse vídeo. Então lá no final, isso vai ser escrito lá no post, né? Lá no final vai ter o link para o cara ir lá para o YouTube e assistir esse vídeo, né? Então tu poderia botar... minha gente, hoje no mundo de hoje, eu vou tentar inventar um texto aqui, né? Porque ela devia assistir esse vídeo. No mundo de hoje, as mães quase não dão atenção para os seus filhos, e aí a gente está criando filhos cada vez mais isolados, e as mães só dão presente por menino, e deixam os meninos lá sozinhos, sendo criados por nada. Depois vão reclamar tudinho lá no futuro, quando os meninos não tiver socialização, quando os meninos não respeitar ela, nem nada. Ou seja, estou criando um problema, né? E aí, que tal se a gente descobrisse uma forma de a gente fazer nossa vida e ainda ficar muito próximo das crianças? Porque normalmente você diz que não pode ficar perto das crianças, por quê? Porque você não tem tempo. Não seria legal isso? Ou seja, eu criei todo o argumento aí a pessoa não é mesmo. Quer saber como é que faz isso? Clique aqui e assista esse vídeo. E aí lá no vídeo é toda a resposta. Ou então, clique aqui e baixe esse e-book. A gente podia transformar também o vídeo no e-book. Então, o que é esse artigo? É por que a pessoa deve assistir esse vídeo. É uma justificativa, né? A última coisa que a gente vai fazer, tem uma coisa, Kaline, que a gente chama avatar. Avatar é nosso potencial cliente. Ou seja, antes de eu vender uma coisa para alguém, eu tenho que entender quem é meu cliente. No caso, de cada vídeo, a gente vai pensar quem seria a pessoa que deveria se interessar por aquele conteúdo. Por exemplo, nesse caso aqui, de um vídeo desse da Duda, a gente dizia assim, no final, né? Qual seria o avatar que devia ver esse vídeo? Avatar é o possível comprador, né? Aí eu digo assim, uma mãe de 3 filhos que mora sozinha e não tem tempo de deixar o filho em casa. Isso é um avatar. Digamos lá naquele meu que eu estava falando, né, do acordar cedo. Quem é o avatar? Uma pessoa que procrastina muito e ela não tem grandes resultados na vida. Esse é um avatar. Então, de cada vídeo, vocês vão tentar pensar quem seria o avatar, para quem será que esse vídeo seria interessante. E aí escreve algumas características dessa pessoa. Porque isso aí, quando a gente for fazer publicidade, a informação sobre o avatar é muito importante, porque lá no Facebook eu vou segmentar. Mande esse vídeo aqui só para quem tem filhos. Mande esse vídeo aqui para quem gosta, quem fala que é procrastinador. E por aí vai, tá? Então essa era a última dica. Então, tu tinha saído um pouco. Eu vou colocar tudo que eu falei aqui, eu vou colocar lá lá no Keep, só para virar um roteiro para vocês. Então eu vou botar o nome lá de roteiro. Vou criar uma parte chamada roteiro. Então, bem, tá mais ou menos tudo que eu falei, só para a gente se basear. E aí vocês podem, se vocês tiverem anotado alguma coisa aí, se quiser complementar, pode complementar. E aí, eu vou mandar aqui o canal dela para vocês já começarem a testar.